Olá e seja bem-vindo. Eu sou Juliana Gonzalez. Estou trazendo para você o capítulo 9 do livro Criando Bebês Felizes de Steve Biddle. Como proporcionar inteligência emocional ao seu bebê. Espero que goste e bom estudo! Criando Bebês Felizes, de Steve Biddle. Capítulo 9. Como proporcionar inteligência emocional ao seu bebê. Já aprendemos que é através da interação que o cérebro de um bebê desenvolve-se, processo que ocorre como de uma árvore para cima, do tronco da sensibilidade, passando pelos galhos dos sentidos até os ramos do pensamento. No ser humano saudável, todos os três elementos influenciam um ao outro e ajudam-se para funcionar de maneira satisfatória. Dessa ideia, de que o melhor pensamento inclui nossas emoções, provém o conceito da inteligência emocional, que nos últimos anos empolgou o mundo da psicologia, educação e administração. Mudou nossa ideia absoluta a respeito do que gera uma boa pessoa. 100 anos atrás, os pais queriam que os filhos possuíssem boas maneiras e virtudes sociais. Nas décadas posteriores à Segunda Guerra Mundial, era dada grande importância à educação. No entanto, hoje, os pais querem que os filhos sejam emocionalmente inteligentes. Em certo sentido, representa a redescoberta de uma antiga sabedoria. Jesus, Buda, Gandhi e Martin Luther King eram emocionalmente vivos e sinceros, e ainda assim também eram pessoas reflexivas e muito inteligentes. Seus sentimentos permeavam e dirigiam os pensamentos, mas nunca os anulavam. Quase todas as pessoas conhecem alguém extremamente inteligente, mas ao mesmo tempo incorrigível em relação às outras pessoas, cujas escolhas são sempre equivocadas. A maioria de nós conhece pessoas de capacidade intelectual modesta, que, no entanto, são afetuosas, admiráveis e sensatas. É bom estar perto dessas pessoas. Em geral, elas são bem-sucedidas no que fazem. Para obter sucesso, qualquer que seja sua capacidade, contribui ser calmo, afetuoso, forte, positivo e tratar bem as pessoas. Essas qualidades são aprendidas na infância, sendo evidentes mesmo no ensino básico. A ciência do cérebro revela que as emoções, quando funcionam como devem, não são manifestações perturbadoras, mas ajudas significativas ao intelecto. As emoções instigam os sentidos e, dessa maneira, revelarão com frequência algo importante a partir de sugestões sutis, muito antes da lógica se manifestar. Einstein escreveu essa percepção emocional, a qual lhe revelou onde procurar uma solução. Em certo grau, a maioria das pessoas já a experimentou. Muitas vezes chamam isso de sexto sentido, mas na realidade é a capacidade do cérebro perceber e reagir a pequenas sugestões que, no entanto, não somam para constituir um todo. Uma emoção de inquietação pode revelar que algo ou alguém é perigoso ou está em perigo, muito antes de se ter a prova real disso. Apenas posteriormente percebemos que tínhamos razão, embora soubéssemos disso dentro de nós mesmos muito tempo antes. As emoções nem sempre são nossas amigas. Se não estiverem em equilíbrio e em paz, o pensamento pode ser distorcido e perturbado com facilidade. Podemos sofrer de medos paranoicos e exagerados, raiva explosiva, foco obsessivo em certas questões triviais. Podemos afligir toda a nossa vida. Se na primeira infância a parte emocional do cérebro tiver se habituado ao medo e à incerteza e não tiver desenvolvido as áreas do cérebro que acalmam e controlam os impulsos internos, então a pessoa pode sofrer de angústia emocional sem nenhum motivo real causado pelo mundo exterior. Nós nos preocupamos se nossos filhos aprendem piano ou matemática, quando as lições de fato importantes, felicidade, serenidade e otimismo, podem ser inteiramente negligenciadas ou até prejudicadas por nossas iniciativas inadequadas. Para crescer com saúde mental satisfatória, um bebê precisa de 3 coisas específicas providas por adultos razoavelmente funcionais: conforto amoroso, firmeza amorosa, diversão e empolgação amorosa. Claro que pais sensatos sempre souberam disso. A novidade mostrada pelo mapeamento por ressonância magnética é que esses estímulos desenvolvem realmente algumas áreas cerebrais, como o ato de regar o jardim. Esses ingredientes, no momento certo, fazem as áreas neurais florescer e crescer.
Ajude-me com o meu mundo. Então, como um bebê desenvolve a capacidade de ser emocionalmente inteligente, sereno, feliz e forte? Isso ocorre em etapas. A princípio, o bebê enxerga apenas um borrão confuso ao redor, mas logo começa a absorver o mundo das imagens, dos cheiros e dos sons e a identificar certos padrões. As fisionomias são a primeira coisa que percebem. Os bebês são programados para reparar em fisionomias, a despeito de todas as outras formas e cores do mundo em torno deles, e as meninas fazem isso ligeiramente melhor do que os meninos. Os olhos do bebê pré-focalizam a distância exata entre os seios e o rosto da mãe, a distância perfeita para um olhar fixo e amoroso, de "obrigado, mamãe". Depois de um mês ou dois de contemplação feliz, os bebês fazem algo notável e maravilhoso. Formam na mente a fisionomia da pessoa responsável pelos cuidados e podem se lembrar dela mesmo quando não estiver presente. No fim, terão um arquivo mental de retratos das variações de humor e das expressões das pessoas mais conhecidas. Pode ser o pai sorridente, vindo para confortar seu choro, ou um pai carrancudo, impaciente e zangado ao ser perturbado. Os bebês não apenas possuem essas imagens mentais instantâneas, mas também as usam da mesma maneira que um soldado olha para a foto da namorada para se sentir menos solitário na trincheira. Ao utilizarem a inteligência visual recém-desenvolvida, podem convocar a experiência de seus pais, empregando isso como recursos para ajudá-los a se sentir melhor. Como vamos aprender mais tarde, os bebês também podem usar isso para se conter. Eles se lembram da expressão severa da mãe ou do pai, com o intuito de parar de fazer algo que sabem que é errado. A ansiedade não socorrida constitui o maior risco para a saúde mental do bebê, assim como para do adulto. Incapaz de se acalmar, um excesso de cortisol é liberado no sangue do bebê, fazendo-se sentir ainda pior. Os bebês não foram projetados para estar longe dos braços de alguém por muito tempo, e nessa fase precisam de uma fonte externa para se tranquilizar que tudo está bem. Um bebê abandonado vai chorar bem alto por um curto período de tempo, mas depois se aquietará. Provavelmente uma reação instintiva para evitar ser percebido por predadores. No entanto, seu nível de ansiedade permanecerá bastante elevado. Parecerá um bebê bonzinho, mas estará retraído a um estado de autoproteção e de dormência. Dessa maneira, acercar-se rapidamente, porém com tranquilidade para ajudar o bebê é a primeira função que os pais precisam ser capazes de cumprir. Os bebês diferenciam-se no temperamento. Alguns, por natureza, descontrolam-se com mais facilidade, mas a pesquisa revela que se um pai for capaz de ser calmo, positivo e confiante, quase todo bebê poderá ser acalmado e receber ajuda para se recuperar. Os diversos temperamentos não pressagiam um mau futuro, a não ser que os pais sejam inadequados em suas respostas, ou se não tiverem apoio para realizar seu trabalho referente a cuidados parentais sem preocupação excessiva. Nessas circunstâncias, é necessário uma pessoa para cuidar dos pais, assim eles podem cuidar do bebê. Eis porque os programas como o Surstar, sistema criado pelo governo do Reino Unido, que envolve centros de apoio aos pais e visitadores domésticos, aclamado mundialmente por prover ajuda no momento mais útil e crucial, e outros órgãos de amparo aos pais, como o Parentline Plus, são tão importantes. Se você for um pai ou mãe estressado, não ajudará a tentar e teimar. Você precisará de confiança e do amparo de outros adultos para se acalmar e afastar a solidão que faz tudo parecer 5 vezes pior. Evitar os extremos. Quando os pais ou as pessoas responsáveis pelos cuidados fazem algo errado, fazem isso em geral de uma ou duas maneiras. São ou muito negligentes ou diametralmente opostos, muito intrusas. Um profissional apático e introvertido que não estabelece contato visual e deixa um bebê sozinho durante muito tempo torna-o mais deprimido, com menos atividade no hemisfério cerebral esquerdo, não muito bom em pensamento e sob risco de problemas emocionais na vida adulta. Um profissional irritado e ressentido que pega o bebê com rudez ou com movimentos abruptos e que não atende aos seus sinais em tempo, deixa-o insatisfatoriamente afeiçoado, incapaz de construir ligações íntimas na vida adulta e desorganizado e desastrado.
Há um brilhante retrato disso na comédia Melhor é Impossível, premiado com o Oscar. Para uma mãe ou um pai, o ponto crítico a ser entendido é que um bebê não possui a capacidade de lidar sozinho com as próprias emoções. Quando amedrontado ou abandonado, o nível de ansiedade de um bebê, medido por seu cortisol, atinge um valor muito elevado. Depois que o pai ou a mãe aparece para acalmá-lo e aconchegá-lo, o nível de cortisol do bebê volta rapidamente ao normal. Mas se o bem-estar não for seguro ou rápido, o nível de estresse pode permanecer alto durante horas. Se isso ocorrer, muitas vezes o termostato de adrenalina do bebê será reinicializado num nível superior, deixando-o permanentemente estressado. Assim como temos de manter o bebê aquecido, já que ele não é capaz de regular a própria temperatura, também temos de mantê-lo emocionalmente confortável, pois ele também não é capaz de regular o próprio estresse. Os pesquisadores começaram a perceber que, de maneiras muito importantes, um bebê ainda faz parte do corpo da mãe. O leite materno não apenas o alimenta, mas o mantém protegido das doenças por intermédio dos anticorpos dela. O toque e o aconchego da mãe liberam um hormônio de crescimento, e assim o corpo do bebê, incluindo seu cérebro, continua a se desenvolver. O toque tranquilizador e a atenção cordial da mãe anulam os hormônios do estresse que percorrem o organismo do bebê. O bebê também modifica a química da mãe. No momento em que ela dá à luz, o hormônio prolactina é liberado em seu organismo. Isso estimula a produção do leite, e a presença da prolactina também cresce muito na circulação sanguínea da mãe durante o aleitamento. Isso envia um sinal para o organismo da mãe de que, de fato, há um bebê aqui. A prolactina afeta principalmente o cérebro da mãe, fazendo-a se sentir mais sensível e equilibrada. Algumas mulheres brincam sobre esse efeito. Que se dane a moda. Não me importo mais se a casa está arrumada. Não queria mesmo ser a presidente da empresa, só quero ficar com meu bebê. Nas décadas de 1950 e 1960, é possível que a frieza sentida, demonstrada por diversas mães, fosse consequência do nível extremamente baixo de amamentação daquela época, já que a indústria do leite e os profissionais da saúde faziam propaganda exagerada das fórmulas artificiais como estilo moderno de vida. As mães que alimentavam seus bebês por meio de mamadeira teriam perdido o impulso da prolactina, que contribui para os sentimentos maternais referente à colaboração. No final da década de 1960, era previsível que houvesse uma grande guinada na direção da afeição, da intimidade e do All You Need Is Love. Tudo de que você precisa é de amor. Será que a paternidade ou maternidade modifica o cérebro? Sabemos que a paternidade e a maternidade modificam o cérebro de um bebê, mas e o inverso? Estudiosos suspeitam que isso pode ocorrer. A interação com o bebê dá início a mudanças estruturais que facilitam o ato de ser pai ou mãe e de fazê-lo bem. As mudanças hormonais acontecem tanto nas mães como nos pais. Recentemente descobriu-se que ao dedicar tempo a um bebê, a mãe ou pai jovens enfrentam mudanças bioquímicas e depois mudanças estruturais no cérebro, elevando os níveis de empatia, capacidade de amar, percepção e reação, e reduzindo os de ensimesmamento. Como isso persiste, a maioria dos pais afirma sentir essas mudanças subjetivamente. A maior delas inclui uma mudança de foco de si mesmo para o bebê, a sensação clara de que você daria sua vida pelo seu filho. O efeito da prolactina, ver a página 107, altera o estado mental da mãe, que amamenta, tornando-a mais sensível, paciente e focada no filho. Os pais de recém-nascidos apresentam nível inferior de testosterona, ficando mais moderados e relaxados. Com o tempo despendido cuidando do bebê, é menos provável que o pai prejudique seu filho. Ele está mais propenso a recusar mudanças na carreira profissional que prejudiquem o bem-estar da família, e é ainda menos provável que peça um divórcio. A questão decisiva vem a ser: se os pais têm pouco tempo para seu bebê ou filho com menos de 3 anos, será que não passam por essas mudanças e dessa maneira sentem mais dificuldade como pais efetivos? As conclusões da pesquisa de Nietzsche e da EPPE
de que vínculos frágeis entre mãe e filho com menos de 3 anos tornam-se ainda mais frágeis por meio de cuidado diário intenso e precoce por profissionais, podem ser explicadas mediante o fato da mãe não ter suficiente contato com o bebê nos horários diurnos para permitir que o cérebro dela realize essa transição. Como a mãe sente a dor de um bebê? Um dos efeitos psicológicos de ser mãe ou pai que nenhum outro adulto partilha com um bebê da mesma maneira envolve a identificação dos sentimentos da criança. A dor dela é a dor dos pais. A mãe de um bebê descontrolado reage se envolvendo com o sofrimento dele, uma experiência nova para ela, sem sobrecarga. Ela fica sensível à criança, mas também sabe que isso pode ser prevenido. Esse é um processo muito físico. O choro de um bebê no cinema ou em um restaurante pode levar outras mães a liberar leite espontaneamente. A reação simpática é apenas o primeiro passo de uma cadeia completa de respostas afetivas. Estudos gravados em videotape revelam o mesmo padrão em toda a sociedade humana. É inconsciente e ocorre com naturalidade. Inicialmente, se o bebê estiver chorando em voz alta, a mãe falará em voz alta, equiparando-se ao volume dele. E também refletirá o olhar de angústia da criança em sua própria expressão facial. As palavras maternas serão amáveis. Ah, o que há? Mas num tom de voz firme o suficiente para que o bebê tome conhecimento mesmo acima da própria dor e sinta a relação da mãe. Ela então conduz a suavização do sofrimento do bebê, abrandando aos poucos o tom de voz, falando de maneira gradualmente mais serena, sussurrando para reduzir o batimento cardíaco dele, aquietando o choro e reduzindo ao normal o nível de cortisol dele. Esta é uma habilidade de toda a vida. O marido e a mulher se acalmam entre si. Os idosos sensatos acalmam os jovens de sangue quente. Os líderes tranquilizam seu povo. Sempre seguem-se os mesmos 2 estágios: demonstrar empatia com a pessoa descontrolada, usando-a como modelo, e em seguida induzi-la a ficar calma. Nas cenas de batalha final de O Senhor dos Anéis, Aragorn reúne seus cavaleiros, que estão em desesperadora inferioridade numérica. Ele começa seu empolgante discurso, não dizendo nada a temer ou vamos vencer, mas sim, vejo em seus olhos o mesmo medo que tiraria a coragem de mim. A partir desse ponto de compreensão partilhada, sou como vocês, Aragorn prossegue e estimula a coragem de seus homens para que lutem em favor do mérito de sua causa. O padrão entre mãe e filho ocorre inteiramente sem reflexão. Uma mãe sabe que o sofrimento do bebê não a desencoraja, pois ela possui, auspiciosamente, estoque, entre aspas, de serenidade para aliviar o sofrimento. Ela sabe que essa sensação vai passar. Se o pai ou a mãe não possui o recurso interior proveniente das próprias experiências da primeira infância, o resultado pode ser catastrófico. Uma mãe sozinha e atormentada pode cair em depressão. Um novo namorado, carente de um vínculo anterior com a criança e incitado pelos próprios sentimentos originários de uma primeira infância sem cuidados, pode sacudir a criança com violência e machucá-la ou até matá-la. Em famílias vulneráveis, diversos recursos externos podem ser empregados. Por exemplo, um marido que assume os serviços enquanto a mulher descansa e recupera as forças, uma enfermeira que conforta e tranquiliza a mãe de uma criança doente, um grupo de amigas com a qual a mãe pode rir e relaxar, saber que todas as pessoas enfrentam momentos difíceis, perceber que as outras pessoas passam por experiências semelhantes ou piores e entender que não será abandonada e terá de encarar o problema sozinha. Todos nós precisamos nos sentir apoiados pelas outras pessoas, assim podemos relaxar e cuidar bem de nosso bebê. Não se esqueça da diversão. Finalmente, o papel dos pais não se resume apenas em acalmar o filho, mas também em animá-lo. Pais felizes também estimulam o filho a sorrir e a se alegrar, ajustando efetivamente seu humor, visando mais atividades e vivacidade. Pais e irmãos mais velhos gostam de instigar os bebês para ser recompensados com seus risinhos de satisfação. Um bebê apático, deprimido ou entediado acelerará suas reações se um adulto fizer cócegas nele, brincar de aparecer e de se esconder, mostrar-lhe um brinquedo bem colorido e barulhento.
Dessa maneira, uma mãe ou uma pessoa responsável pelos cuidados, entre parênteses, o pai tende a ser bom nisso, melhora o humor da criança e também leva ao aumento de sua tolerância a maiores níveis de excitação. Eles podem mostrar à criança que um batimento cardíaco acelerado e um pouco de movimento e mudança são divertidos, não ameaçadores. Essas atividades constroem a inteligência e ajudam a criança a desenvolver a expressividade e as condições mentais e físicas. A melhor atitude que podemos fazer a favor de nossos bebês é sempre diverti-los. Em poucas palavras, a habilidade para se acalmar é a primeira e mais importante habilidade que a mãe ajuda o bebê a desenvolver, criando as estruturas cerebrais capazes de fazer isso, se a mãe for bem-sucedida. A química da mãe, provavelmente a do pai também, modifica-se pelas interações com o bebê. A estimulação, a diversão e a excitação também ajudam o bebê, de modo que ele aprende tanto a se acalmar como a se animar, a partir do interesse e da vitalidade da pessoa responsável pelos cuidados. Se você está gostando dos áudios e vídeos deste canal, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. A sua participação é muito importante para o crescimento do canal. Muito obrigada e até a próxima!